Olá você, seja mais uma vez bem-vindo a este canal e este vídeo vai te mostrar uma realidade crua, nua, sobre Cuba e sobre a Venezuela. Então, muitas vezes nós recebemos vídeos assim pela internet, né, pelas redes sociais e pensamos que trata-se de teoria da conspiração, porque essas coisas não estão acontecendo no mundo. Então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que nos vai dar uma ideia de como está a situação em Cuba. En Cuba no se vive, se sobrevive. Aquí no hay futuro, no hay descanso, no hay rumbo, pero igual tienes que seguir tratando de resolver cada día lo que puedas. En realidad, aquí se sobrevive con la ayuda que recibimos de quienes viven fuera del país. Vestimos con lo que ellos nos mandan y comemos gracias al dinero que logran hacernos llegar. Aquí todos queremos irnos para cualquier otro lugar del mundo, porque aquí en Cuba la pobreza crece, y crece un poco más cada día. Ves personas mayores rebuscando en los basureros, buscando cualquier cosa que puedan vender para sobrevivir el mes. Sus retiros son una falta de respeto, poco más de 1000 pesos después de toda una vida de trabajo, y eso no alcanza ni para un cartón de huevos. Imagínense la situación que viven los ancianos en este país, muchos solos, enfermos, ignorados, y lo peor es que todo esto se ha vuelto parte del paisaje, como si no doliera, como si fuera normal, pero no lo es. Esto no es vida. Muito bem, você viu aí, e aqui uma manifestação do nosso irmão aí, um irmão de fé, cada vez mais cresce no meu conceito Bolsonaro, pai e filho. Aí ele dá uma risadinha ali e diz assim, ó, cresce no meu conceito Bolsonaro, pai e filho. Dá outra risadinha e diz, cresce no meu conceito Bolsonaro, pai e filho. Bem, você pode então dizer, bom, isso aí é com Cuba e não tem nada a ver, né? Porque Lula não fala muito de Cuba, não viaja muito para Cuba, o negócio dele é Venezuela. Então eu quero mostrar para vocês também uma situação vivida por um pastor ali na Venezuela. Mas antes de eu pregar, eu queria dar um testemunho. Eu passei agora, no começo do mês agora de outubro, no começo de outubro agora, eu passei 8 dias na Venezuela. Nós tínhamos recebido alguns pastores da Venezuela no Bambu, e eu prometi para eles que a gente ia para ajudar e ministrar os pastores às igrejas da Venezuela, e foi muito difícil para a gente entrar na Venezuela, principalmente agora, nesse tempo que está tudo cercado, fechado. Eu tive que entrar na Venezuela, tive que entrar pelo Panamá. Comprei meu voo pelo Panamá e para entrar foi muito difícil, muita dificuldade, muitas horas na imigração, mas graças a Deus deixaram a gente entrar. Nós somos em 4 pastores. E eu pude praticamente andar toda a Venezuela, reunir muitas igrejas, muitos pastores. E eu quero dar esse testemunho para você, porque eu tenho esse compromisso diante de Deus. Porque o que chega para você na rede de televisão aberta sobre a Venezuela... Presta atenção no que ele vai falar agora. É muito forte. E esse é um testemunho que é um pastor. Daqui a pouco a gente confirma tudo isso aí, hein? Sobre a Venezuela é tudo mentira. Às vezes na rede social ainda saem algumas coisas de alguns sites, de alguns comentaristas que ainda tem alguma verdade. Mas na rede aberta não, porque hoje na Venezuela não existe mais nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma empresa televisiva que não seja do governo. Fechou tudo. Não existe oposição hoje dentro da Venezuela. Hoje não existe, irmão. Hoje a igreja na Venezuela não pode orar contra o presidente. Se orar, fecha a igreja, eles metem fogo, eles prendem, e os pastores não têm coragem também. Então, eu até falei, né? Vamos levantar um clamor para Deus mudar essa situação na Venezuela. Pastor, a gente não pode orar. Eu estava jantando na casa de um pastor e a esposa, os filhos, e eu disse, como é que vai ficar essa situação do Maduro? Como é que vai ficar a situação da Venezuela? E eu acho que a esposa estava tão assim, desesperada para falar, e ela disse, em nome de Jesus, esse governo de esquerda, esse amigo maldito do Lula, esse Maduro vai cair por terra. E o marido disse, cala a boca! Não fala o nome desse homem aqui.
Vai que alguém escuta. Você sabe o que é um país com medo, irmãos? Zacarim, de dentro, ninguém consegue resistir o sistema. Ninguém. A Venezuela não tem força de enfrentar a esquerda hoje. Irmãos, é um caos. Todas as... Bem, presta bem atenção nisso, porque o futuro do Brasil é mais ou menos isso. A gente fala que não queremos virar uma Venezuela, uma Brazuela. E muita gente diz que é teoria da conspiração. Pois bem, este homem esteve lá agora, em outubro, e está contando tudo isso para nós. Todas as empresas fecharam, todas. Não tem uma empresa aberta, não tem uma indústria aberta, não tem uma fábrica aberta. Eu tomei café com 3 médicos da igreja, que são pastores. Os filhos todos foram embora para a Colômbia, Chile, para os Estados Unidos, mas esses 3 pastores ficaram. Eles trabalham para o governo. Irmãos, eu estou diante de Deus, eu estou num altar aqui. Então eu quero que você acredite no que eu vou te falar. Os 3 médicos, eu disse, quanto que vocês estão ganhando hoje do governo da Venezuela? Um médico hoje na Venezuela ganha $10 por mês. Um médico ganha R$60 por mês. A esposa de um pastor é professora da rede pública. Ela ganha $6 por mês. Ela ganha R$36 por mês. É o que a esquerda faz com o país, irmãos. Prometer o kit gás, prometer o kit energia, prometer o vale combustível. Hoje a Venezuela não tem mais energia, não tem mais água, não tem mais gás, e o povo está passando fome. A gente acabava de pregar, irmãos, igrejas maiores que essa. A gente ia para trás, o pastor dava para a gente uma fatia de pão, com um pouquinho de café, e eles diziam, é tudo que a gente tem. As crianças nascendo doentes, porque as mães estão tão desnutridas, e as crianças nascendo com hidrocefalia, nascendo aleijadas, porque o povo não tem o que comer. Todo dia que nós ficamos lá, todo dia falta energia. Irmãos, o aeroporto de Caracas, sem água, não tinha papel higiênico. O banheiro internacional de Caracas, não tinha papel higiênico no banheiro. O povo vive debaixo de medo. Então nós precisamos orar. Orar principalmente para o Brasil, para a gente não se tornar uma Venezuela. Porque agora, no ano que vem, vão despejar um caminhão de dinheiro, Zacarim. Fizeram isso com os pastores lá. Já começaram a fazer com os pastores no Brasil. A esquerda começou a comprar igrejas inteiras, denominações inteiras, oferecendo dinheiro, e muitos pastores venderam a alma para um sistema comunista. E hoje não tem a maioria das igrejas evangélicas na Venezuela tem a foto do Maduro, porque se não tiver a foto dele não pode funcionar. Então a igreja perdeu a voz profética. E o ano que vem, irmãos, vão prometer gasolina, vão prometer energia, vão prometer gás, vão prometer um monte de coisa. Deixa eu te dizer, uma hora a conta vai chegar. Se o Brasil, o ano que vem, não abrir os olhos, nós vamos nos tornar uma Venezuela. E muitas igrejas e pastores vão vender a alma para o Satanás por causa de dinheiro. Então eu me comprometi com Deus que onde eu for, eu vou gritar, irmãos, e eu vou testemunhar. Porque depois ninguém vai dizer, não avisou, por que não falou, por que não avisou, porque na hora de ganhar é muito bom, mas a hora que a conta chega, irmãos, a hora que a miséria chega num país, todo mundo paga o preço. E o desespero vem. Então eu queria que você guardasse isso no teu coração. Orem pela igreja da Venezuela e vamos orar para que o Brasil não caia na mentira que a Venezuela caiu. E não foi dado esse recado. E aí eu quero dizer uma coisa. Você pode pensar assim, poxa vida, isso é mentira. Ele inventou tudo isso. Não é? É fácil negar. Teoria do negacionismo. Nega tudo. Então, eu quero mostrar para vocês agora o testemunho de uma pessoa que convive comigo. Reza o terço comigo toda quarta-feira. E esse testemunho é porque esta pessoa viajou para Cuba agora. E na primeira quarta-feira que ele estava já no Brasil, ele mora em Concórdia, Santa Catarina, nós gravamos este depoimento dele que você vai ver agora. Pois é, gente, muito obrigado pela participação de todos. Muitos comunicaram que não poderiam participar hoje.
e na hora da pipoca teria uma fala minha sobre participação. Contudo, o nosso irmão Fiorello, graças a Deus, voltou são e salvo, saudável lá de Cuba, e eu vou pedir a ele que faça um discurso, uma palestra ou uma apresentação sobre o que ele sentiu, viu e testemunhou. Um grande abraço. Boa sorte, meu irmão. Valeu, valeu, pessoal. Bem de verdade. Ou se arrependeu, não é? Sim, vamos ver. Então, pessoal, realmente, faltado um terço me fez falta. Mas estava longe, não tinha internet e não deu para participar. Mas eu vou passar para vocês o que eu vi e o que o guia turístico nos falou. Assim, então, um resumo rápido. Em 1959 e 1960, o Fidel Castro, o Che Guevara e seus revolucionários tomaram o poder do presidente Fulgêncio Batista. E, em 1960, então, foi implantado lá em Cuba, no país Cuba, né? O sistema socialista. Dentre as atrocidades que o socialismo trouxe, primeiro posso alencar, e que foi muito triste ver isso, Fidel Castro destruiu, fechou todas as igrejas. Todo tipo de credo, todo tipo de religião, o Fidel Castro e seus comandados, né, seus revolucionários, eliminaram, então, qualquer resquício de religião. Então, foi um ato bem bárbaro. Também, na sequência, então, foram tomados os bens do povo. Então, quem tinha 2 casas, tinha que doar uma para o governo. Quem tinha 2 apartamentos, um prédio, coisa assim, ficava com um apartamento para morar e o resto tinha que entregar para o governo colocar as pessoas morarem lá. Gente que não tinha casa, coisa assim, né? Quem tinha as mansões, casas grandes, eram obrigados a abrigar outras famílias para morarem juntos. E lá nessa mansão tinham que dividir os talheres, dividir as roupas, para todo mundo ser igual. Todas as empresas foram destruídas. Todas. Lá em Cuba, na Havana, onde ficamos, não tem nenhuma loja, não tem nenhuma farmácia, não tem nenhuma barbearia, não tem nenhum instituto, não tem nenhuma oficina mecânica, não tem nenhuma revenda de carro, não tem nada. A estrutura física de Havana, os prédios, segundo o guia lá, eles eram mais bonitos do que a cidade de Paris. E hoje estão todos destruídos porque os poceiros, os que foram colocados dentro dos prédios, não fizeram nada no prédio, não fizeram nenhuma melhoria. E quando chove, desce muita água para dentro dos prédios, porque as lajes de cobertura estão todas rachadas e em péssimas condições. O povo em geral lá, quase ninguém tem gás. Eles cozinham com carvão. E a gente via, saindo da janela dos apartamentos, a fumaça onde cozinhavam com carvão. Quase ninguém tem chuveiro para tomar banho. Tem que tomar banho com a bacia. O povo literalmente passa fome. Não tem geladeira. Uma boa parte do dia e à noite não tem luz. Não existe luz na população. Por isso não tem geladeira, não tem como conservar alimentos. A luz tem só para os órgãos do governo. E tudo lá é do governo. E as pessoas que trabalham para o governo ganham em torno de 10, 12 dólares. E daquela data em diante,
o agronegócio, o interior, tudo que se produz no interior tem que dar 90% para o governo. Então, desestimulou a produção e foram todo mundo para a cidade. Nós andamos 250 quilômetros ao sul e 300 quilômetros ao norte em 11 dias. Todas aquelas terras planas, todas aquelas terras preparadas, que eram produzidos soja, milho e assim por diante, trigo, estão todos virados em mato. Então não tem mais nada. Existe alguém que produz fumo, que é a marca registrada do tabaco lá, do charuto de Cuba. Então, se eles produzirem, eles têm que dar 90% do fumo para o governo e ficar com 10%. Aqueles carros, que também é marca registrada, carros antigos, são todos do governo. Então, quem quiser trabalhar para o governo, pega aqueles carinhos para dar voltinha na cidade e trabalha 8 horas para o governo e 2 horas para ele, para a sua subsistência. Eu não vi lá nenhuma mulher grávida. Uma outra comparação, para vocês entenderem. Itapema e Meia Praia tem mais ou menos 300 mil habitantes e tem 240 prédios em construção. Havana tem 2 milhões de habitantes e não tem nenhum prédio em construção. Nenhuma casa sendo construída. Nada, 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 nada. O povo está oprimido, com medo. Eles não falam mal do governo, porque se falarem eles são presos e pode ser que sejam mortos. Lá, com a instituição do socialismo, acabou a Constituição, acabou as leis. Quem faz as leis é o governo. É ele que faz as leis. E daí, quem não falar a língua do governo é colocado nos porões lá, e eles que dão a pena, sem observância de leis, porque não tem lei lá. Então, ficam esquecidos nos porões, moram nos porões, e assim funciona a carceragem lá. Também, o guia nos fala que muitas pessoas, proprietários de casas, de empresas, que lá, foram mortos porque resistiram ao socialismo. Outro fato muito triste também, muitos padres e freiras foram mortos e que a história não conta, porque tudo estava escondido lá, tudo fechado, escondido. E o governo faz uma militância assim muito esdrúxula. A gente vê nos prédios públicos assim: Fidel Castro para sempre. Che Guevara, a nossa inspiração. O Che Guevara foi um dos revolucionários que mais matou gente lá em Cuba, ele e sua turma. Fuzilou muita gente sem dó e sem piedade. Outra coisa, em Cuba não tem nenhum cachorro e nenhum gato. Aí eu pedi pro guia, mas por que não tem nenhum cachorro e nenhum gato? Ele deu uma risadinha e não deu resposta. Então, aí o outro que estava do meu lado do meu banco, comeram tudo. Comeram todos os gatos e todos os cachorros. Porque o pessoal passa fome. Passa fome. E daí, 4 milhões de cubanos foram morar nos países vizinhos e, inclusive, no Brasil. E a Espanha, que era a detentora do país antigamente, recolheu 4 milhões de cubanos para a Espanha. E os cubanos que trabalham fora de Cuba, eles mandam alimento, mandam roupas, mandam o que podem para ajudar o povo cubano que mora lá. Porque a família não tem como sair, não tem para onde ir, não tem onde morar, porque os aposentados ganham $10 por mês. Então, $10 por mês deve R$50 por mês por ser aposentados. Daí não tem como sair, não tem que fazer nada.
Então, assim, a situação lá é desesperadora. E o que chama a atenção também é o medo que as pessoas têm do governo e dos homens do governo. Existem homens do governo infiltrados em todo lugar para ver quem fala mal do governo. Então, e esses caras são presos e julgados nos porões lá e julgados como o governo acha que tem que ser. No caso do Che Guevara e Fidel e seus revolucionários, eles mataram quase todos que descobriram que eram do partido do presidente anterior. Quem era simpatizante do Fulgêncio Batista, o presidente deposto, quem era simpatizante dele, a maioria foram mortos pelo Che Guevara e sua turma lá. Então, foi assim, uma coisa bem triste. E as pessoas lá são, assim, muito tristes. A televisão que tem de Cuba, só tem a televisão do governo, e ela toda hora fala assim: Fidel para sempre, Che Guevara, a nossa inspiração, Che Guevara, Cuba livre, Cuba para seu povo. Então, a televisão, os outdoors enganam o povo que os governos estão cuidando do povo, na verdade, está massacrando, está acabando, está matando o povo. O guia falou também que nós devemos observar que não existe número que cabe do prejuízo imobiliário que o sistema socialista causou. Ou seja, todos os prédios de uma cidade de 2 milhões de habitantes estão em ruínas. E eu julgo que em 5 anos vai cair tudo, vai implodir o Cuba. Assim, uma coisa assustadora. Aí fomos visitar o Porto Mariel, onde o governo brasileiro emprestou um dinheiro bem grande. Roubaram todo o dinheiro que foi emprestado para lá. O posto, não é posto. O Porto de Mariel está um lixo. É a coisa mais feia do mundo. Não foi colocado nenhum dinheiro lá. Na chegada no Aeroporto Internacional São Francisco, lá em Cuba, os vasos do banheiro não tem tampa, não tem assento para sentar em cima. Não tem papel. E não tem sabonete para lavar a mão. Existe uma pessoa fora que dá um pedacinho de papel para você e faça bom uso do papel para fazer o número 2. Não vai ter outro papel. E daí ao sair, ela coloca um de na mão e abre a torneira para você lavar a mão. Exatamente, assim. Então, assim, o aeroporto internacional está em pedaço, está assim, horrível. Grandes toneladas de lixo na rua. O governo recolhe o lixo, talvez uma vez por mês, nesses locais. Um cheiro horrível que você não faz ideia. E à noite lá como não tem luz, nem de dia nem de noite, tem poucas horas que tem luz, não dá para sair. As praças todas escuras, as ruas escuras, não tem que se esconder dentro dos hotéis. Então, a grande diferença que dá pena. Os turistas, fomos tratados como reis lá, mas assim, meu Deus do céu. Mas não tinha nenhum cubano nos hotéis que ficamos, somente pessoas estrangeiras. Então, o povo lá está assim, acabado. Uma coisa também me chamou a atenção: lá o aborto é livre. O aborto é livre e a mulher que vai decidir se vai ter filho ou não, e quando vai tirar ou quando vai ter. E eu não vi, não posso testemunhar, mas falaram que a prostituição lá é internacional, é bastante presente lá em função da pobreza que tem lá,
que não tem o que fazer. Outra coisa que foi revelada para nós é os médicos cubanos que estiveram no Brasil. É tudo uma farsa, gente. É tudo uma farsa. Não são bons médicos, ao respeito a todos eles, não são bons médicos, e eles ganhavam 12 mil por mês e ficavam com 10%. O resto, o governo brasileiro mandava para Cuba. Toda uma farsa. O governo. Mandava para o governo. Isso, dava para o governo, exatamente. E 10% do salário deles ficava para ele, o resto ficava para o governo de Cuba. Também foi comentado lá e foi amplamente explicado lá que nenhum estabelecimento é particular. Os restaurantes onde fomos almoçar e jantar, não, só almoçar, que dá para sair do hotel, são do governo. Os restaurantes são do governo. Daí, de meio-dia, a gente podia almoçar no restaurante que dava para enxergar, de noite é escuro. Né? Quer ver? E outra coisa assim também me chamou muita atenção é que as mulheres, elas têm um incentivo do governo para o aborto. Então não tem nada, faz como achar melhor, cada um, a mulher decide e assim vai. Então, nós fomos então, visitar então a agricultura também. Não tem nenhum pé de milho plantado, nem um pé de soja, nem um pé de trigo, nem um pé de laranja, nem um pé de caqui, nada. Tudo destruído. E as pessoas lá não podem ter uma loja, não podem ter um comércio, não pode ser dono de 10 cabeças de gado, porque se o governo descobre, ele tira 9 e deixa só uma. Não pode ter 10 ovelhas, ele tira e deixa só uma. Então, resumidamente é assim, e já que vocês me deram a oportunidade de falar, eu vou postar as fotos no grupo, para vocês darem uma olhada, para provar o que eu falei para vocês. Tá bom. Mas Viva o Brasil, hein? E a coisa boa... O Brasil está indo no mesmo caminho, né? Esse é o Brasil de amanhã. Mas tá melhorzinho, né? Ainda tá melhor. Palmas para você, Fiorello, que voltou inteiro. Se a gente não falar de política, vai chegar lá. É o caminho nosso. Ó, agora uma coisa boa. Nós fomos nos banhar nas praias do Caribe. Algo mais fantástico, lindo, lindo, lindo. Os hotéis, resorts do governo, lindos, maravilhosos, funcionando muito bem e com luz. Só que não tem internet quase nunca lá. E é só para o turista, o povo de lá não aproveita. Não tem nada, não. Ninguém tem celular na mão, nada, e é só para o turista, dentro do resort. Assim mesmo, de 11 dias, ficamos 6 dias sem internet. Fiorello, é uma pena que a minha irmã não esteja hoje aqui, mas há 10 anos atrás, nós fomos a Cuba, a minha irmã e eu. A minha irmã era professora da Unicinos e foi representar a Unicinos em Cuba num congresso sobre idosos. Certo. E tudo isso que tu estás falando, eu vi com os meus olhos. Então tá. Deve estar bem pior, né? Porque nós fomos há 10 anos atrás. Vai terminar a sessão. Vamos ver, Antes que termine o tempo. Só deixa eu colocar aqui mais uma coisa. Então, você viu aí a situação real vivida pelo meu amigo Fiorello Roviaro. Vamos ver as fotos.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Infelizmente, essa notícia não é boa, mas serve para nós avaliarmos a nossa situação atual e chegar à conclusão se a gente quer isto para o nosso futuro, o futuro do nosso país, do nosso Brasil. Eu espero que você dê um like nesse vídeo, compartilhe, comenta aqui, me fala o que você entendeu de tudo isso, o que você acha dessa situação da Venezuela, de Cuba, e também compartilhe aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Isso vai fazer com que o nosso vídeo ganhe expressão e vai nos animar a ir atrás de mais conteúdos para você. Por enquanto é só, beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.